Olá, o meu nome é Teresa Stichaner, sou mestre espiritual e venho-vos falar sobre o campo espiritual, desmistificar acima de tudo, porque faz parte da evolução de todos perceber a dinâmica desse campo. E então vamos começar por abordar a parte dos espíritos. Eles existem, o espírito está dentro da matéria. E o que é que acontece quando não está dentro da matéria? Como é que nos sentimos por aí fora? Então, os espíritos obsessores são aqueles espíritos que muitas vezes ou tiveram um acidente, de repente ficaram baralhados, saíram da matéria e ainda estão aqui nesta nossa realidade que é o campo físico, ou pessoas espíritos que tiveram dificuldade e têm ainda, estão no seu processo, e até se costuma chamar que estão no umbral, estão no processo ainda de chegar às colónias que devem estar, e todos nós estamos quando deixamos o corpo, mas ainda estão muito enraizados, ou porque tinham um vício à matéria, ou porque não aceitaram certo e determinado número de situações familiares ou de trabalho, e ainda não fizeram o seu percurso para chegar à nossa casa, vamos chamar assim. E muitos deles tornam-se então espíritos obsessores. A densidade de um espírito apenas, que é uma luzinha, vamos chamar assim, e a densidade quando o espírito está na matéria é completamente distinta. Portanto, aqui eu tenho uma densidade Y, aqui tenho uma densidade X. Não podemos estar no mesmo campo porque existem colisões energéticas para nós e para os espíritos. Então, muitas das vezes as pessoas têm aqui dúvidas, não é? Isto é meu, não é meu, isto vem da parte espiritual. Normalmente, quando a pessoa começa, que é uma pessoa alegre, não tem motivo aparente para estar num estado de melancolia, não ter vontade de ir fazer as suas coisas, a sua vida normal, ter demasiado sono, estar excessivamente cansado, ou seja, o que não é normal no caráter, na forma de ser daquela pessoa, então aí há um alerta, é bem provável que tenha um espírito obsessor a alimentar-se da sua energia. E é aí que pode ver. Exatamente, à raiz do que eu estava a dizer, na realidade, um espírito obsessor, para se manter ainda mais enraizado e porque ou por vícios, ou porque não se conseguiu desligar das situações, vai ser um espírito obsessor para alguém que tenha a imunidade espiritual em baixo. É fundamental, há imensas coisas, mais do que aquilo que as pessoas possam imaginar. Mas se eu vibrar, e as pessoas costumam dizer, se eu vibrar numa energia alta, não é uma energia que um espírito obsessor vai ancorar. Portanto, a sujidade, casas desarrumadas, pessoas muito confusas, muito baralhadas e que tomam imensos comprimidos, bebem, etc. Há sítios mais densos. Portanto, tudo isso vai ancorar os ditos espíritos obsessores. Portanto, se mantivermos limpeza física, não é? Dos nossos espaços, das nossas roupas, mesmo em termos de pensamentos, tudo isso eleva a vibração. É muito mais difícil termos espíritos obsessores. Existe, exatamente como eu tinha explicado ainda há pouco. Ou seja, se a pessoa tem vícios, se a pessoa tem uma depressão, muitas pessoas têm uma depressão, têm espíritos obsessores, a verdade é essa. Portanto, na minha opinião, há pessoas mais propensas, há pessoas que até costumam dizer eu sou uma esponja. É verdade, porque na realidade
estão a aprender a solidez energética dentro da matéria. Pronto, às vezes são desafios de vida, mas sim, tem a ver com aquilo que eu falei ainda há pouco. Muito bem, tem um efeito real no campo espiritual e no campo físico. Portanto, nós não dissociamos, uma vez que o espírito não habita o corpo, habita a matéria. Portanto, tudo o que é energético e tudo é energia, nós vamos sentir no nosso corpo físico. Portanto, quando eu faço uma limpeza energética a alguém, imediatamente a pessoa sente, não sente a posteriori. Imediatamente a pessoa sente-se mais leve. Muitas das vezes eu estou a fazer a limpeza energética, a pessoa sente-se tonturas, as pessoas têm que se sentar, portanto, sente-se, porque não podemos dissociar o espírito da matéria. Há sinais que para mim são fundamentais. A pessoa não tem energia, está excessivamente cansada para aquilo que faz, não dorme bem, há irritabilidade, até pode haver discussões, atritos, e a pessoa diz, mas eu nem fiz nada, as pessoas estão-me a responder assim, estão-me a falar assim, assado. Isso pode ocorrer, sentir dores que não são suas, uma dor permanente do nada, começa a sentir uma dor nas costas, ali naquele sítio específico, e aquilo não sai com nada, toma comprimidos, faz as massagens, etc. E continuamente está ali. Eu ainda há pouco falei das depressões, não ter vontade de ir fazer as coisas, a pessoa andar sem vontade, haver mesmo tristeza. Portanto, há aqui vários sintomas que é preciso terem atenção, são sinais vermelhos, são aquelas red flags, e é necessário fazer uma limpeza espiritual com alguém competente, está bem? Existem várias formas que as pessoas devem manter acima de tudo, sem dúvida nenhuma. Devem manter aqui um registro de limparem-se energeticamente da mesma forma que fazem no seu campo físico. Agora, na certeza, porém, que há coisas mais complicadas, e isso não vamos aqui dourar a pílula, como se costuma dizer, aí sim é preciso ter força espiritual e recorrer a um profissional, claro, e é o que eu faço. Ora bem, nós vivemos aonde? No planeta Terra. Todos estes elementos fazem parte da nossa estrutura e devemos utilizá-los. Para mim, a união, é na união que está o ganho. Ou seja, eu não utilizo só um incenso ou só uma vela que tem o fogo, não. Eu inclusivamente sopro, portanto utilizo o ar, sem dúvida. Eu utilizo todos e faço as uniões que sinto que tenho que as fazer para realizar as limpezas energéticas, usando depois a minha energia, obviamente. Então eu vou-vos dizer, porque isto é muito engraçado, e às vezes, dando os exemplos assim físicos, as pessoas percebem melhor. Então vamos supor, a pessoa vem fazer uma limpeza energética, ok? É como ir lavar, põe as suas roupas dentro da máquina de lavar, lava as suas roupas. Estão lavadinhas limpinhas. Mas depois vai colocá-las e sai à rua e caiu dentro de uma poça de lama. E depois diz assim, caramba, eu acabei de lavar as minhas roupas, mas elas agora acabaram de se sujar. E é isto que as pessoas têm que ter em consideração. Muitas das vezes vão fazer uma limpeza energética, mas depois foram para uma discoteca ou foram para um sítio denso, carregado de espíritos obsessores e de lixos energéticos, porque não há só espíritos obsessores, e depois dizem, mas eu acabei de fazer uma limpeza energética. Pois é, mas acabou de se sujar, atirar para a poça da lama, ok? Portanto,
Manter, como é que se mantém? É a tal vibração, manter as suas coisas limpas, arrumadas, sempre o positivismo, no seu banho, lavar-se muitas das vezes com um pouco de sal, visualizar luz dourada, por exemplo. Há várias técnicas, utilizar muito o alecrim, pode misturar com álcool canforado. Portanto, é ir mantendo, ou seja, como mantemos a nossa casa limpa e arrumada, não é? É exatamente a mesma coisa com o nosso campo energético. Ora bem, eu acho que é tudo, não é? Quando nós vamos visitar uma vida passada, são os registros do espírito, da alma. O que é a alma? Porquê? Porque a alma é tudo o que viveu, a tristeza, a melancolia, a alegria, todos esses dados é o registro da memória, não é? E que nós vamos visitar, por algum motivo, teremos que ir buscar essa informação para o aqui e o agora. Portanto, é uma viagem, ok? Porque o espírito não morre, é uma viagem mesmo a todos os níveis. Imenso, por exemplo, quando alguém tem uma relação que não se entende com o pai, por exemplo, e nós visitamos uma vida passada, existe aqui e no agora alguma raiva, não se conseguem perdoar, não se conseguem entender, e quando nós vamos atrás a vidas passadas, percebemos que é algo que já ocorreu noutras vidas. A ideia não é repetir as matérias, mas sim fazer evolução dentro desse relacionamento. Vamos supor, dando também aqui um exemplo, numa outra vida foram dois espíritos, duas pessoas que estavam enraizadas e que se mataram. Nesta vida vêm como pai e filho, não se entendem, ok? Mas também já não se matam, portanto há aqui uma evolução. O que é que acontece? Vão precisar de cerca de, eu digo 3, 5 vidas, depende, para ir sanando esse relacionamento até que fica neutralizado e conseguem se amar um ao outro. E é assim que se percebe. Muito, atenção, muito. O que eu faço a visitar vidas passadas, sou eu que vou aos registros acásticos. O que é os registros acásticos? É a Biblioteca das Almas. Vou buscar essa informação e, na realidade, trago para cá, dou à pessoa e analiso com a pessoa. Muitas das vezes o que querem é por divertimento, porque é engraçado, quer saber. Isto não tem graça nenhuma. Então, vão às vezes fazer hipnose e é preciso ter muita atenção a quem conduz e que não coloque informação e a pessoa vai fazer umas novas imaginações e não foi nada daquilo, ok? É preciso ter muita atenção, sim, é preciso ter muita atenção, porque uma coisa que é benéfica, maravilhosa e que cura, pode, mal conduzida numa hipnose, por exemplo, pode ser catastrófico. É maravilhoso. Quando descobre, faz-se luz. Vamos supor, a pessoa está num quarto escuro, de repente acendem a luz. Eu já consigo ver o que está ali à minha frente. E é o que acontece. Faz-se luz. Há compreensão, há aceitação, é um mergulhar nas profundezas. Já não analisamos superficialmente o que se está a passar na nossa vida, ou os padrões que temos tido repetitivos e porque é que os temos. E assim, tudo faz sentido, aquilo que não fazia sentido nenhum. E de forma que, obviamente, muda todo o presente da pessoa e o futuro. É maravilhoso. Se eu estou ali, vamos lá ver, estou sempre a chumbar num teste, não é? Não consigo passar para a próxima matéria. Então, se faz luz, se há compreensão e eu consigo lidar com as situações de uma outra forma, consigo perdoar, consigo aceitar,
Aí eu passo o teste, passo para uma nova matéria. E é assim que funciona. Claro que faz todo o sentido para a nossa evolução. O verdadeiro despertar espiritual, e para mim a sabedoria, passa por nós pensarmos e dizermos: não somos só isto que vemos, temos a capacidade de ver mais além, o sentir. O sentir, a maior parte das vezes, não é palpável, nunca é palpável, mas sentimos. E então é a capacidade de percebermos que não somos só isto e não estamos fechados àquela realidade que muitas das vezes a sociedade diz, ou mesmo relativamente às profissões, as pessoas são muito racionais, profissões muito racionais. Isto tem que ser comprovado, e é isto, e é aquilo. Então, uma pessoa quando está triste, vamos comprovar a sua tristeza em termos físicos. Pronto, está com uma depressão. Não. Portanto, é ter a capacidade de ver mais além. É isso. Ok. Sensibilidade espiritual, vamos ver, todos nós temos, todos nós. Só que há pessoas que não estão despertas para isso, ok? Não estão. Portanto, nós sentimos às vezes que falamos com alguém e ficamos mais pesados. Eu até estava tão bem, agora porque é que eu estou muito mais pesada? Aos sentires, entres num sítio, não sei porque isto não me agrada, até pode ter uma decoração maravilhosa, mas não me apetece estar aqui. São sensibilidades. A mediunidade é quando estamos mais em sincronicidade, em sintonia com o campo espiritual. Conseguimos receber informação, conseguimos tratar. Agora, há muitas pessoas que têm mediunidade e que não fazem nada com ela. E aí é quando se complicam as coisas. Não fazem por medo, não fazem porque lhe disseram ou não acreditam, pelas mais diversas situações. Mas na realidade a mediunidade é virmos munidos de instrumentos e não os utilizamos, estão ali sossegadinhos. É como se eu fosse pendurar um quadro e para isso preciso de pregar um prego. E eu preciso de um instrumento, que será um martelo. Vou usar o martelo. Para nós é óbvio, porque é o campo físico. Mas quando a pessoa traz esses instrumentos no plano espiritual e não os usa no campo físico, é como andar a pregar pregos com a mão. O que é ridículo, não é? Então veja bem quantas pessoas mediúnicas que andam a pregar pregos com as mãos. Pronto, há várias formas. Primeiro, eu costumo dizer, fazer um trabalho interior. Muitas das vezes, aquilo que faz com a melhor amiga ou o melhor amigo, que vem falar e vem aconselhar consigo, já fez isso consigo mesmo. Eu estou triste. Analisar as suas emoções. Porquê é que eu estou triste? O que é que eu estou a sentir? Isto vem de onde? Daquilo que eu vivi, ok? E começa a mergulhar sempre, as respostas estão sempre dentro de si. Todos nós temos guias espirituais para nos orientarem. E quando nós mergulhamos em nós conseguimos estar em sintonia com eles e começar a ter essa ajuda mais consciente e a percebermos que existe aqui um trabalho de equipa. Pode fazer, há diversas técnicas, pode fazer meditações. É também um mergulho em si e no campo espiritual. Portanto, há diversas técnicas, mas uma acima de tudo é conseguir estar consigo mesmo e fazer-se perguntas e responder. Feche os olhos, faça isso. Porquê é que eu estou a passar esta situação? Porquê é que eu estou a viver isto? Porquê é que eu estou a sentir isto? Que até nem tenho razão para sentir, mas estou. Ok? E começa a ver imagens, não questionar tudo, começa se calhar a ver imagens, começa a ter respostas como se lhe pusessem uma informação na cabeça, como se fosse uma ideia sua, mas na realidade é a sincronicidade do mundo espiritual. E aí começa a abrir-se ao mundo espiritual. O amor é tudo. O amor é tudo, não é? É alimento.
nós precisamos de comer, de beber, por causa do nosso físico. Uma planta precisa de água, caso contrário morre. Então, uma das palavras-chave é o amor para tudo. Fazer as coisas com amor, fazer aceitações, percepções, perdão, é tudo. Quanto mais amor estiver envolvido nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso dia-a-dia, em nós, vibra-se mais alto, não é? Ao vibrarmos mais alto, elevamos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo e também não estamos tão propensos a apanhar lixos energéticos, porque os lixos energéticos não gostam de amor. Logo, é esta a dinâmica. O maior equívoco é colocar em rótulos que não fazem qualquer sentido. Isto é tudo bruxaria, são bruxos, são feitiços, quer dizer, é generalizar em tudo, colocar tudo no mesmo saco. Porquê? Como muitas pessoas não percebem, não estão para aí viradas, então olha, vamos minorizar isto, quando na realidade a nossa casa não é esta, tá bom? Nós estamos na escola. Entendem? E para mim é colocar em rótulos, estereotiparem, minorizarem. Isso é um sinal para mim, peço desculpa à palavra, mas de ignorância. Sabedoria é nós queremos saber um pouco de tudo e depois vamos fazer a nossa realidade. O meu nome é Teresa Stichaner, sou mestre espiritual e bem-vindos ao meu podcast. Siga-me nas minhas redes sociais, que é o Portal Espiritual. Vamos desmistificar tudo em relação ao mundo espiritual, com convidados e matérias que vai ficar surpreendido.